o seu cérebro, numa questão de microsegundos, foi lá, absorveu, fez essa junção, talvez não tanto quanto aqui, né, que a gente está analisando a música, e aí depois ela vai para uma outra parte que ela fala: amor é cristão e sexo é pagão. Aí vai para um outro local onde o que que é cristão? O que a gente acredita que é puro, que é aceito pela sociedade, que é aceito pelo divino, que é o casamento, que é família, que é morar junto, que é mostrar para os outros. Sexo é pagão, é errado, é sujo, é para fazer escondido, é um monte de coisa e amor e sexo é junto, é ali, sabe? E é tipo, e aí o sexo é errado dentro de um amor. Por quê? E aí o nosso cérebro vai para todo esse lado. E ainda, é uma melodia super tranquila, para você ouvir super tranquilo assim. E às vezes você nem tá prestando atenção, você só tá ouvindo mesmo, você não precisa refletir sobre isso. Mas às vezes você tá ouvindo numa presença que é exatamente no momento em que você tá disponível para o seu cérebro ir para todas essas conexões. E para você vai ter uma conexão diferente que para outra pessoa. Se você talvez tenha uma raiva de novela, você pensa no amor como uma outra coisa. Mas existe uma experiência cultural que está anexa a isso tudo também. E como isso é maravilhoso, e como tem aquela música que exatamente toca a gente numa profundidade. E eu aconselho você a ir ouvir essa música e com a letra, que é uma coisa que eu gosto também de fazer, ouvir a música e colocar a letra, porque é um sentimento maravilhoso de você trazer todas essas junções e tudo isso vem numa facilidade, numa reflexão tão simples, uma arte que te traz coisas tão profundas. Tem o livro Amor e Sexo, que eu acho que é do Jabor, ou é do Veríssimo? Não, acho que é do Jabor. Que aí eu não sei se. Porque quando eu li, eu tinha alguma coisa escrito na introdução. Eu não sei se a Rita Lee leu o livro e escreveu a música depois, ou se a partir da música ele escreveu o livro, mas eles têm uma relação. Então, se quiser levar mais a sério, ainda mais a fundo, a letra Amor e Sexo da Rita Lee, tem o livro que eu acho que é do Jabor. Ah, eu queria falar alguma coisa dessa. Você estava falando da letra. Eu acho que era sobre esse lance das metáforas e do simbolismo que as músicas, os poemas têm, né? De como isso leva a gente para lugares muito específicos, de acordo com a sua história, seu repertório, quem criou aquilo não tem muito controle. Eu acho que isso que é doido quando você cria alguma obra, né? Assim, tipo, meu Deus, para onde a pessoa vai com isso que ela tá lendo? E nem todo mundo sabe que cada pessoa é capaz de criar esses símbolos de uma maneira diferente. Então, tem gente que, quando lê um livro, tá lendo e tá criando cenários na cabeça. Tá desenhando, assim, tá vendo, né? O sinestésico dela, ela cria a imagem. Tem gente que não, que lê e simplesmente só tá vendo ali as palavras, não tá criando esse mundo na cabeça, não tá fazendo parte daquilo. E eu nunca me aprofundei muito nisso, eu não sei se é por falta de habilidade de treino, se é algo natural. Eu imagino que seja algo natural, porque, né, assim, você, é, sei lá, é meio espontâneo e tal. Então, por isso que tem gente que mergulha tanto em arte e, nossa, quando tá num livro, esquece, não escuta a campainha e tal, porque tá no livro mesmo. E tem gente que tem tanta dificuldade de ficar nas histórias, porque não cria aquilo, né? Esses dias eu me liguei de uma coisa que, na minha cabeça, eu tenho uma ideia formada de como é a casa dos meus pacientes, o escritório que eles trabalham, porque quando eles contam uma coisa, eu crio uma imagem na minha cabeça. E sei lá, eu acho que isso ajuda também no meu castelo da memória, né? Assim, eu tenho, sabe, eu tenho uma ideia de como é a casa, de como é. Ah, mas ele já falou como é que é? Não, eu que criei, eu inventei, tá aqui na minha cabeça. É desse jeito e pronto, enfim. E é assim, quando eu tô lendo, então, sempre fico triste quando eu vou ver um filme de um livro que eu li, porque não é aquilo, não é aquela. Eu não conheci a pessoa daquele jeito, não é essa casa, sabe? Eu fico muito frustrada, eu sempre fico. Não era nada disso que eu pensei, sabe? Não era assim. Adaptações de livros para o cinema é sempre difícil, né? Essa parte da história. Eu acho muito legal quando a gente consegue ler o livro depois de já ter consumido a primeira parte do filme, sabe? Isso aconteceu comigo no Duna.
Eu comecei a ler o livro antes do filme, aí eu não consegui terminar, eu assisti o filme, aí aquilo me deu um repertório que eu pensei, puta, eu não tinha criado tão lindo quanto aqui, porque não tinha nem efeito sonoro, né? E aí, com aquilo, eu consegui ler o primeiro livro e eu li os 6 livros. Ah, tem mais, né? São 12, 18, sei lá quantos livros de Duna, mas o que o autor mesmo escreveu, o principal, são 6, e eu devorei tudo, porque aí aquilo me deu algo que foi maravilhoso, que foi um repertório tão grande de arte, de cores, do deserto, mas que na minha cabeça o deserto era igual no Saara, não era tão bonito quanto no filme. E aí, vendo o filme e lendo o livro, eu tipo, agora ficou melhor ainda a história, que já era ótima, e agora minha cabeça vai lá e rouba esses personagens, esses rostos e aplica, né, nessa história que eu tô lendo. E é justamente o criar as peças, né? Criar o bloco enquanto a gente lê. E eu acredito muito que seja treino e seja prática, porque eu lembro muito quando eu tentei começar a ler quando eu era adolescente, lia forçado por causa de escola. A minha mãe devorava livro o tempo todo. Eu não sei nem quantos livros ela não lia por semana. E eu via ela o tempo todo lendo e ela me falava como era, ela me contava a história. E eu não sentia nada, porque eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo ali, sabe? O que ela estava vivendo enquanto ela lia. E aí depois eu lembro de começar a ler, de me forçar a ler histórias que eram mais curtinhas, biografias que me davam mais interesse. E aí começar a realmente a viver coisas, a criar coisas na minha cabeça. E aí, acho que agora eu entendo o que que ela conseguia criar, o que que ela vivia, o que que ela experienciava ali naquelas histórias. E é isso, eu não tinha antes, eu não conseguia, e com o tempo eu consegui. Acho que é como uma parte quando a gente fica um período sem sonhar, né? Você precisa ficar pensando sobre sonhos, você precisa ficar relaxando, você precisa se colocar num estado de espírito para voltar a perceber seus sonhos, a lembrar e tudo mais. E acredito que sim, tem pessoas que não consigam criar histórias na cabeça, mas acho que é pouco provável. A maioria é mais treino mesmo, que a gente está tão acostumado a não ler, quer dizer, quando a gente é jovem, né, a não consumir histórias, a não fugir da realidade, por assim dizer, que a gente não consegue realmente fugir da realidade e criar aquelas histórias, dando aquela roubada, né, que é justamente isso. O autor cria algo e não tem a menor ideia de como aquilo vai ser aplicado e consumido e por quantos mil anos aquilo vai ser consumido e aplicado e como vai ser um retrato da história naquele período, que daqui 50 anos seja outro retrato que as pessoas estão vivendo. Isso é uma coisa muito gostosa da arte também. Ai, eu fico triste de ter ficado. Eu fiquei uma janela muito grande da minha vida lendo pouquíssima literatura, assim, lendo muita coisa técnica e tal. E eu acho que ter voltado a mergulhar mesmo em literatura, que eu acho que eu voltei em 2020, 2021, assim, eu acho que expande muito mais essa minha capacidade de criar, e talvez por isso que quando eu escuto uma história de um paciente, eu crio isso na minha cabeça, como isso aconteceu, vem uma imagem, sabe? Porque é isso, né? É isso que o livro faz, enfim. Olha, deixa eu ver se eu passei tudo que eu queria passar, os pontos do episódio de hoje. Então, falei que a música mobiliza o nosso corpo e tudo isso. Ai, eu anotei aqui uma frase da Marta Medeiros que é: a arte serve para nos tirar do tédio que a vida pode se transformar em muitos momentos. Uhum. Em muitos Muito. momentos, Marta, você tem toda a razão.